Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, 1 minuto de estudo com você. E aqui quem está falando é Raiz Santana. Desde já, seja bem-vindo a mais uma videoaula, que é a videoaula de número 10. Que foi a videoaula que eu fiquei devendo aí para vocês. Então hoje será o resumo da videoaula de número 10, ok? O qual tem por título O Poder e os Reinos deste Mundo. Texto do dia. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. João capítulo 19, versículo 11. Síntese. Um dia, os poderosos deste mundo terão de se dobrar diante de quem tem verdadeiramente todo o poder, o Senhor, o Todo-Poderoso. A partir desta aula, da aula de número 10, nós iniciaremos um assunto diferente, a qual irá falar sobre poder. Teremos 3 lições seguidas que abordarão este assunto, que irão falar sobre poder. Então será a aula de número 10, a aula de número 11 e a aula de número 12, que irá falar sobre poder, ok? Então é importante que você não somente veja as aulas anteriores, mas veja a lição de número 10, a 11 e a 12, pois essas 3, elas formarão um conjunto, elas irão falar sobre poder. Subtópico de número 3, iremos falar sobre a força manipuladora do poder. Aqui nesse subtópico irá falar que uma das tentações mais perigosas é a força manipuladora do poder. O que nós podemos comentar sobre isso é que quando tu acha que está fazendo algo bom, na verdade você está fazendo algo mal, por conta dessa força manipuladora do poder. E aí nós iremos ver na revista que Jesus ele não priorizou o que era deste mundo, mas o que era eterno, pois os reinos e a glória desse mundo são passageiras. Ou seja, mediante a proposta que Jesus teve naquela época, ele poderia ter tomado o controle do Império Romano, poderia ter dominado, poderia ter pego o poder para si, mas ele não fez isso, porque ele não priorizou o que era deste mundo, o poder mundano, mas ele priorizou o que era eterno. Logo, as coisas de Deus, as coisas celestiais. E a revista irá falar que os reinos e a glória desse mundo são passageiros. Vamos agora para o tópico de número 2, o qual tem por título Deus está acima de todo e qualquer poder. Subtópico de número 1, o poder de Pôncio Pilatos, a quem Jesus foi entregue para ser julgado. Primeiramente, fica a pergunta: quem era Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos era um procurador nomeado pelo Império Romano. E naquela época, o Império Romano tinha um imperador, e o nome desse imperador era Tibério. Então, esse Tibério nomeou Pôncio Pilatos para ser procurador. E qual eram as características de Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos ele era um cara sanguinário, autoritário e arrogante. Essas são as características e algumas informações que nós temos sobre Pôncio Pilatos. Ao decorrer da lição, nós iremos ver que o Sinédrio, antes do Império Romano dominar, eles tinham poder para infligir a sentença de morte, ou seja, para falar, Jesus realmente vai morrer. Mas na época em que Jesus foi preso para ser julgado, o Sinédrio não tinha mais esse poder de infligir a sentença de morte. Mas essa sentença, ela tinha que ser sancionada pelos romanos. E olha só como era o governo naquela época. Por mais que os romanos tivessem dominado e fossem rivais dos judeus, os principais líderes judeus, eles governavam junto com o representante romano. E aqui o representante romano do qual estamos falando é Pilatos. Resumindo, o poder para decidir se Jesus viveria ou morreria, a decisão para isso estava nas mãos de Pilatos. Subtópico de número 2, o qual tem por título O Poder Político Religioso Opositor a Jesus. Aqui nesse subtópico de número 2, ele vai falar que João utiliza o termo os judeus.
de forma diferenciada dos demais evangelistas. Quando ele fala desse termo os judeus, ele quer indicar os opositores de Jesus e seus discípulos. Então, quando você ver na Bíblia esta expressão os judeus, esse autor está se referindo a um grupo judaico dominante e específico, ok? Porque naquela época já haviam grupos dominantes específicos. Os fariseus são um deles, ok? E ao discorrer da lição, nós iremos ver que mesmo entre os fariseus, haviam pessoas que elas criam em Jesus, mas elas estavam tão arraigadas no sistema religioso que elas não confessavam Jesus como Cristo. Para o quê? Para que elas não fossem expulsas das sinagogas. Nesta parte nós vemos religiosidade enorme dessas pessoas, porque elas criam que Jesus era filho de Deus. Mas o porquê que elas não confessavam isso? Com medo de serem expulsas das sinagogas. Eu vejo nisso a religiosidade daquela época, religiosidade desse grupo que eram os fariseus. É algo que nós temos a destacar, é que nós temos outros grupos também dominantes e judaicos daquela época, ok? Além dos fariseus, tinham os saduceus e outros mais. Se você tiver curiosidade nisso, digita aí nos comentários do vídeo. Hashtag os judaicos dominantes. Ok, mas por que Jesus ele se encontra nessa situação? Foi preso para ser julgado por esse cara chamado Pôncio Pilatos. Aqui no finalzinho do subtópico de número 2, irá falar assim: a influência e a popularidade de Jesus levou os poderosos da época a planejarem a morte do Salvador. Pelo fato de Jesus ser uma pessoa influente e popular, aqueles líderes religiosos da época que se consideravam poderosos se sentiram ofuscados, incomodados pela presença de Jesus, então eles passam a planejar a morte de Jesus. O subtópico de número 3, o qual irá falar assim: o contraste entre a realeza de Jesus e o poder imperial. Irá falar aqui que o texto joanino, ou seja, o texto escrevido por João, ele destaca o contraste entre a realeza de Jesus e o modo de vida do poder imperial. O poder imperial era composto por privilégios, hierarquias, dominação, hipocrisia e entre outras coisas. Irá falar aqui que no julgamento de Jesus, Pilatos até aparenta estar impressionado com a postura de Jesus, mas logo ele demonstra sua leviandade. Pilatos primeiro manda açoitar a Jesus e depois humilhar Jesus. E o que nós temos a destacar disso é, se ele tinha a intenção de soltar Jesus, para que ele mandou açoitar Jesus e humilhar? A outra situação que mostra a leviandade de Pôncio Pilatos é que ele ficou entrando e saindo do pretório para conversar com os judeus. Se nós discorrermos mais a lição, irá falar também que as autoridades político-religiosas, elas queriam a morte de Jesus, mas ao mesmo tempo elas queriam manter a boa relação com os romanos. E pelo fato deles quererem manter a boa relação com os romanos, eles acabam traindo a própria tradição deles e a aliança com Deus. As autoridades políticos-religiosas, elas acabam afirmando que César é o rei deles. E como se não bastasse isso, lembra que nós falamos numa parte aqui da lição que Pilatos ficou entrando e saindo do pretório? O pretório era uma espécie de sala em qual Jesus estava aguardando a sentença, se ele seria crucificado ou não. Então Pilatos ficou entrando e saindo do pretório. Por que ele ficou entrando e saindo? Porque dentro do pretório estava Jesus e do lado de fora estava essas autoridades políticos religiosas. Então Pilatos ia lá ouvir o conselho deles, entrava novamente, saía, entrava. E o que nós temos a destacar é que, sabe por quê? Essas autoridades político-religiosas, eles não entraram no pretório para se manterem puros
e participarem da Páscoa. Não sei se vocês repararam, mas lá em João, capítulo 19, quando fala sobre o julgamento de Jesus, vai falar, e era para as creve. Esse dia era o dia que seria comemorado a Páscoa. Os judeus iriam comemorar a Páscoa. E nesse dia foi o dia em que Jesus foi julgado. Então, para que eles não viessem se contaminar, eles ficaram do lado de fora do pretório, com o objetivo de se manterem puros e participarem da Páscoa. Vamos agora para o subtópico de número 4, o qual tem por título Pilatos fica inseguro diante da afirmação da divindade de Jesus. Lembra que Pilatos saiu do pretório, ouviu da boca dos próprios judeus que aquele era Jesus, o Filho de Deus. Pilatos até reconheceu isso. Ele reconhece Jesus como rei. Mas aí ele entra novamente no pretório. E ao entrar no pretório, ele vai interrogar Jesus, pergunta de onde ele é. E Jesus não fala nada. Jesus fica apenas em silêncio. E aí Pilatos, ele faz o uso do poder e da autoridade a ele conferida pelo Império Romano. E pois Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E vocês sabem qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. A qual Jesus fala para Pilatos, você acha que realmente tem poder sobre mim? Você só tem poder sobre mim porque de cima te foi dado. Ou seja, tem alguém acima de você, que pela lógica é muito mais poderoso que você. Esse alguém que te concedeu poder para estar me julgando nesse momento. Somente por isso. Se ele não te concedesse poder, você não teria. Falei isso nas minhas palavras, é claro, né? Mas sabe o que Jesus quis dizer para Pilatos? Que acima de todo o poderoso Império Romano, há um poder maior, e esse poder é Deus. Somente Ele tem poder sobre tudo e todos. É isso que a revista irá falar aqui no finalzinho do subtópico de número 4. Mediante esta lição maravilhosa, qual é a conclusão que nós temos desta aula abençoada? Nesta lição, nós aprendemos que o poder exercido pelo Império Romano continua sendo o modelo que opera no mundo, que jaz no maligno. Aprendemos que todo poder emana de Deus e que Ele está acima de tudo e de todos. E esta foi a videoaula super resumida da aula de número 10. Deus abençoe a cada um de vocês. Vejam as próximas aulas. Lembrando que da aula de número 10 até a aula de número 12 estaremos falando sobre poder. Deus abençoe a cada um de vocês. E tchau, tchau. Até a próxima.